Olá, estamos começando mais uma edição do Agropauta Técnica Agrícola aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Vem trazendo para vocês informações, dicas, entrevistas, debates, cultura e entretenimento em um só espaço, nesse que é o canal mais diversificado do nosso agro brasileiro. Então, se você está chegando até aqui pela primeira vez, vá aqui embaixo, aperte o botão de inscreva-se, ative as notificações para receber as novidades, curta, comente, compartilhe, porque isso nos ajuda muito a cada vez mais desenvolver conteúdos especiais para você. Lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais da AgroEffective, onde você acompanha todo o nosso conteúdo, todas as nossas notícias, inclusive a programação daquilo que acontece aqui no canal. O nosso assunto de hoje é a cultura de inverno, vamos falar de trigo e também sobre a giberela, como é que tem sido esse efeito, o que é a giberela e como ela atinge as lavouras. Para isso, a gente trouxe aqui conosco o pesquisador da Embrapa Trigo, José Maurício Fernandes, que está conosco aqui. José Maurício, prazer tê-lo aqui conosco no nosso Agropauta Técnica Agrícola. O prazer é todo meu. Eu vou iniciar falando uma coisa que muita gente já conhece, já ouviu, né? Mas é dizer que a agricultura é uma indústria de céu aberto, né? Então, quando a gente vai falar sobre o desempenho da agricultura, nós temos que relacionar o clima, porque o clima está diretamente associado aí ao sucesso ou até o insucesso, né? No caso do trigo, nesse ano, né, nós tivemos um momento da implantação da cultura em que houve um período relativamente de poucas chuvas, né, temperaturas baixas, o que favoreceu a parte sanitária. Nós temos até o momento uma cultura com um estado vegetativo uma sanidade bastante boa, né? Por outro lado, a falta de chuva, poderia ter tido um pouco mais de chuva, limitou um pouco a parte do crescimento vegetativo. Mas, digamos assim, que até o momento a cultura do trigo vinha se portando assim, com uma sanidade razoável, né? Até o momento agora que a gente se aproxima da primavera, que começaram aí uns períodos de chuva, de dias frequentes de chuva, o que, por um lado, é bom para os nossos reservatórios, né, que estão aí com níveis abaixo do normal, e também para as culturas de verão que estão iniciando a ser implantadas, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas, no caso que nos preocupa um pouco agora na cultura do trigo, é que os modelos de previsão de tempo, todos eles estão indicando aí uma sequência de dias com períodos chuvosos, né? E que isso pode favorecer ao aparecimento de doenças, entre elas a giberela. Pois é, né? Essa que é uma grande preocupação que o produtor tem em relação à giberela, mas o José Maurício nos fala um pouquinho sobre como é que se dá também essa incidência da giberela a partir desse momento que começa agora esse momento crítico, né, da cultura. Sim, Nestor, a giberela é um fungo causado por um fungo. Esse fungo ele sobrevive em restos culturais e ele produz lá seus esporos, que são as suas sementinhas, né, nesses restos culturais, e esses esporos eles são produzidos e liberados, né, quando a gente tem esses períodos de chuva. E quando coincide períodos de chuva com a época do espigamento, onde o trigo, então, depois da floração, começa a formar o grão, essa é a fase em que a cultura é mais sensível a essa doença fúngica. Então, com esse fungo é liberado no ar, e com a umidade ele é depositado sobre as espigas e acaba germinando e acaba infectando a espiga do trigo e atingindo o grão, que é o produto que é colhido.
Bom, isso como é que assim é feito esse trabalho de identificação desse problema na lavoura? Ou então, o que nós temos aí, assim como nós temos os modelos que fazem a previsão do tempo, nós também temos modelos que podem prever a ocorrência dessa doença. Então, a gente combina a entrada dos modelos, né, da previsão do tempo com os modelos que simulam a ocorrência das doenças, e a gente pode simular, então, a penetração desse fungo, o momento que ele vai penetrar, e por exemplo, a gente pode dizer que com esses períodos, essas sequências de dias chuvosos, né, certamente vai favorecer a penetração, a entrada, né, a ocorrência dessa doença, e para isso, né, os agricultores já teriam que ter feito aplicações preventivas de fungicida para proteger a cultura do trigo, neste caso. Pois bem, daí nesse caso, vamos supor esse agricultor que não conseguiu fazer essa aplicação, o que ele deve começar a fazer, o que ele deve começar a perceber para que justamente tente minimizar ao máximo esses impactos? Infelizmente, né, essa é uma doença que exige um cuidado especial, porque depois que a doença se instalou, a gente não consegue mais eliminar ela, né? Então, realmente tem que ser o que a gente sempre tem recomendado aos agricultores, né, e aos técnicos, né, que monitorem, né, que acompanhem a questão da previsão do tempo, que hoje é uma coisa que está disponível para quase todo mundo, e façam o manejo, então, dessa doença, né, sempre que você tem essa a coincidência de a planta do trigo estar na fase do espigamento e na iminência de você haver dias com sequência de dias de chuva. Bom, José Maurício, e como é que também se dá, né, até a antecipação disso? A gente fala muito das variedades, a própria Embrapa trabalha muito variedades. Existem variedades que são mais resistentes, outras menos resistentes em relação a isso? É uma doença, Nestor, de muito difícil controle, é uma doença que não é apenas aqui no Brasil, também é uma doença importante na América do Norte, na Europa, na China, é uma doença muito importante no trigo, e nós temos variedades menos suscetíveis, né, mas nós não temos ainda variedade, sim, essa variedade é resistente, né, e eu posso contar com essa variedade para que eu tenha, vamos dizer, uma confiança que o fungo não vai conseguir penetrar, porque a minha variedade é resistente. Até o momento, né, embora muito se tenha trabalhado em cima disso aí, principalmente quando você pega assim, uma sequência de dias muito favoráveis, né, com umidade alta, temperatura alta, né, a frequência, a pressão do fungo acaba, né, vencendo a resistência das cultivares. Mas eu diria assim, que as nossas cultivares têm uma moderada resistência, né, não são altamente suscetíveis, como, por exemplo, você traz, às vezes, cultivares de outras regiões do mundo, principalmente regiões onde o clima é mais seco, você traz as cultivares para cá, elas acabam morrendo, não consegue nem produzir grãos, né? Então, elas têm uma certa resistência, mas essa resistência, em alguns momentos, quando a condição é muito favorável, ela não é suficiente. Bom, a gente fala da cultura do trigo, mas outras culturas de inverno também são suscetíveis a esse problema, né? Sim, no caso, a cevada também é uma cultura que é suscetível, a própria aveia, né, o centeio, o triticale, todos os cereais de inverno são essa doença de Iberella é uma doença comum, ela ataca várias gramíneas, né? Então não são gramíneas, apenas gramíneas cultivadas, mas também algumas gramíneas que são aí nativas, né? Ou então que são cultivadas como pastagens, como o azevém, por exemplo. Então essa é a dificuldade do controle dessa doença, porque ela tem uma gama de hospedeiros muito grande. Então, a gente tem aí uma pressão
uma pressão de inóculo bastante alta em certas ocasiões. Bom, e o produtor em si, o que ele pode fazer para tentar, claro, não evitar, mas amenizar ao máximo essas incidências? Como eu disse, vamos dizer, uma das indicações que a gente faz é que, vamos dizer, existem fungicidas que, se aplicado, né, no momento certo, né, e na indicação que eles estão na dosagem, tipo de fungicida, eles têm um efeito aí de 60%, 70%, né, de controle. Não é um controle total, mas tem um controle. E ainda assim, persistindo, né, tem ainda depois algumas situações de pós-colheita que nós podemos fazer com a eliminação, o que acontece com a Gibberella. Então, ela tem o fungo, ele causa um dano direto, porque ele invadir o grão e consumir, né, consumir a massa de grãos, então faz com que o grão do trigo fique menor, de peso reduzido. Mas também esse fungo ele produz algumas micotoxinas que deixam resíduos no grão. Então, essas micotoxinas são nocivas para animais, tanto humanos como animais domésticos, né? E hoje existe a Anvisa, existem órgãos reguladores que eles têm um limite. Hoje você tem que respeitar esses limites dessas toxinas. Então, é uma outra faceta dessa doença que a torna tão importante, que além do dano direto que você observa no campo, tem o dano indireto, que às vezes até é mais importante, né, devido à contaminação de micotoxinas, onde o agricultor, a cooperativa, enfrenta dificuldades na comercialização do produto final, que é o grão. Né, que existe os compradores, que são os moinhos e coisas, eles têm essa precaução, porque eles têm uma legislação que eles têm que obedecer, né, em relação à saúde, né, tanto de animais como de pessoas. Bom, José Maurício, a gente falou um pouco aí já desses problemas da Gibberella, também temos algumas outras incidências que também o produtor deve ficar de olho aí, principalmente nesse período agora que vai começar aí, já está começando o plantio a colheita do trigo. Então acho que como eu disse no início, no panorama inicial, eu acho que durante o período vegetativo da cultura, né, até da instalação, da semeadura até o momento, eu diria assim que no aspecto sanitário, a cultura nas folhas, a cultura apresenta uma condição sanitária bastante boa, porque exatamente nós tivemos períodos de frio, temperaturas baixas, a questão da umidade, chuvas foram esparsas, não foram muitos dias consecutivos de chuva, tudo isso levou uma questão sanitária, um lado sanitário na parte vegetativa, bom, eu diria que está razoavelmente bom. A preocupação é agora, né, na fase final, no espigamento, que a Gibberella é realmente o grande, assim, que você teria que acompanhar no momento, né, a preocupação, e também a questão de momento da colheita, né, que em certas, também que às vezes você tem, quando se prolonga, o trigo está maduro e se prolonga a colheita, né, então você tem problemas de germinação, o trigo germina, né, algumas variedades germinam ainda quando estão na espiga, então isso realmente traz uma questão detrimental para a qualidade, né, do trigo para fazer pão, por exemplo. Então, é necessário também acompanhar essa questão da previsão do tempo para procurar fazer a colheita no momento mais adequado, ou então no momento, no risco de você ter uma condição de chuvas frequentes, vários dias de chuva, de tentar antecipar a colheita. Sim, eu acho que esses dois, no caminho final, são esses dois aí as grandes preocupações que nós temos com a cultura do trigo. Não estou te ouvindo. Vamos lá de novo, depois eu corto aqui.
É justamente isso que eu ia lhe perguntar agora, da questão da colheita, né? O produtor agora está se preparando para essa colheita. O que a gente pode colocar aí de principais, falaste algumas, mas outras também dicas de manejos nesse momento, que é um momento também tão importante para a cultura, que é o momento da colheita. É o que eu disse, né? Vamos dizer, novamente, o clima aí tem um papel prevalente, né? Então, eu diria que monitorar, acompanhar realmente a previsão do tempo para poder fazer a colheita, assim, não deixar, vamos dizer, que a cultura permaneça, né, já passando já o estágio de maturação fisiológica no campo, né? Então, podendo, na eventualidade de houver períodos de chuva, tentar antecipar a colheita e, né, coisas desse tipo, e também no caso de colher úmido, secagem, seria toda a questão do aspecto de pós-colheita, né, no armazém. Bom, a gente vai chegando também ao final, José Maurício, aqui da nossa conversa, e eu deixo também esse espaço aqui para alguma dica final, alguma informação final que a gente não abordamos, mas que seja importante que o produtor tenha ciência, tenha noção para esse momento. Eu diria assim que nós vivemos num mundo hoje que a informação vamos dizer, você tem muita informação, né? Então, saber realmente procurar os produtores que são associados às cooperativas, aos técnicos cooperativas hoje, que estão cada vez se preparando mais e tendo mais procurando desenvolver ferramentas de deixar cada vez mais, não digo mais fácil, mas onde você tenha a possibilidade da escolha da tomada de decisão e quais são os critérios que você vai usar para tomar a decisão de fazer o manejo A ou B ou C, né? Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa estar atualizado aí, né? Nesse mar aí de informação e realmente escolher as informações, ver os canais corretos, né? E da onde se informar e com base nessa informação tomar a melhor decisão. Zé Maurício, quero te agradecer desde já por trazer informações, por compartilhar esse conhecimento conosco, tão importante para o produtor ter essas noções e essas informações, como disseste, que são importantes para que ele tenha a tomada de decisão e tenha os cuidados com as culturas. Quero já te agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Foi um prazer. Conte comigo quando precisar. Tá certo. Eu conversei com o José Maurício Fernandes, pesquisador da Embrapa Trigo. A gente falou um pouco sobre a cultura do trigo e também as questões como a giberela, o problema que traz aí para as culturas de inverno, especial o trigo, que é aquela cultura de inverno mais propícia aqui no Rio Grande do Sul, que o produtor vem plantando. Se você quer ver algum tema aqui no nosso Agropauta Técnica Agrícola, vá aqui nos comentários, sugira, deixe o tema que você gostaria de ver e se informar. Lembre-se sempre de também nos acompanhar aqui, inscrevendo-se no canal, ativando as notificações, curtindo, comentando e compartilhando esse conteúdo, que é tão importante que chegue ao maior número de produtores possíveis. E também nos acompanhar nas demais redes sociais com muita informação, muito conteúdo para você, para o produtor, direcionado para o nosso setor. O Agropauta Técnica Agrícola de hoje vai ficando por aqui. A gente volta em uma próxima oportunidade com mais uma informação importante, técnica, aqui para vocês. Até mais.